Olá a todos, seja muito bem-vindo a mais uma aula. E nessa aula nós vamos continuar falando sobre HTML, CSS e JavaScript. Bem, a gente já viu, né, como acessar dados de uma API. Nós vimos também como enviar os dados, vimos como atualizar os dados e agora nos falta ver o que? Como remover esses dados, tá? Eu criei aqui uma pasta, tá? Deletando dados. Eu criei um arquivo chamado index.html. Eu trouxe aqui, tá, a estrutura básica de uma página web. E como é que a gente traz uma estrutura básica de uma página web? A gente viu lá na nossa primeira aula de HTML. Então, o shift, ponto de afirmação, ele traz o quê? A estrutura básica. Eu fiz algumas mudanças. A primeira, aqui estava em inglês, eu coloquei em português do Brasil. Então, se eu tiver um leitor de tela, ele vai entender que a minha página está em português do Brasil. Eu também mudei o título para método delete, que é o método que a gente vai utilizar para deletar algo em uma API, tá? Bem, além disso, eu criei aqui uma pasta chamada JS de JavaScript e dentro dela eu criei um arquivo chamado script.js, que vai ser o nosso arquivo externo JavaScript. E eu preciso conectar esse arquivo externo à minha página. Então, como é que eu faço? Dentro do corpo da minha página, aqui no final, eu chamei o elemento script, tá? E o atributo src. O atributo src é para eu poder passar o caminho. Veja só, eu estou aqui e eu preciso entrar dentro da pasta JS e encontrar o arquivo JavaScript que eu quero conectar à minha página. E é isso que a gente faz, tá? Então, a gente pode ver que a gente entra dentro da pasta JS, procura o arquivo JavaScript que a gente quer conectar à nossa página e a gente adiciona ela aqui, tá? Então, agora nós já temos aqui o nosso arquivo todo atualizado. Bem, o que nos falta fazer? Abrir ele no nosso navegador. Bem, você pode ir até a pasta, tá? Que você criou o seu projeto, procurar o arquivo index.html e dar dois cliques e ele vai abrir no navegador. O que não é muito legal, gente, que toda mudança que você faz, você salva, você tem que ir lá e recarregar a sua página, tá? Então, não é muito eficiente. Bem, você pode, então, fazer como a gente está fazendo, tá? Nas nossas aulas. A gente está instalando o LiveSec, né? Com a nossa extensão no VS Code. A gente vai até o nosso arquivo index.html e aqui embaixo vai ter o Go Live escrito. Você vai clicar nesse Go Live e ele vai abrir no seu navegador. Se abrir no seu navegador, o que você vai fazer? Você vai vir aqui e apertar o F12 e você vai abrir o seu console, tá? Agora sim, a gente vai para o nosso JavaScript e vai começar o nosso código JavaScript. Bem, lembrando, gente, que a gente vai remover, tá? Aqui um recurso usando o método delete. No caso, a gente está utilizando o API JSON Threshold, né? E essa API, gente, ele vai simplesmente simular essa remoção. Porém, nada é realmente deletado, porque lembra que essa API é para teste? Então, tá bom. Então, a gente vai criar aqui a nossa função asynchronous, tá? E eu vou dar um nome para essa função. Eu vou dizer que ele vai chamar delete post, quer dizer que eu quero deletar um post. E eu preciso que ele me informe qual é o ID do post que ele quer remover, tá? Então, eu tenho aqui uma função, que ele é uma função assíncrona, tá? Que eu estou chamando ele de delete post. E eu espero, como parâmetro, receber o pedido post, tá? Bem, se eu vou fazer uma requisição, ele pode ocorrer um erro. Então, eu preciso utilizar o try e o catch. Bem, dentro do try é tudo que pode dar erro. Dentro do catch é o que a gente quer fazer com esse erro, tá? Então, a gente pega esse erro e o que a gente quer fazer com ele, tá? Então, aqui eu vou pegar o erro, caso dê algum erro, e eu vou dar um console erro, falha, ao deletar, post. E aí eu pego o erro. Opa, o que deu de erro aqui? Ah, faltou a vírgula. Prontinho. Bem, bora lá. Então, dentro do try, tudo que pode dar um erro. Gente, lembra, é uma receitinha de bolo, tá? Eu preciso fazer o quê? Vamos lá, vamos pegar o que a gente já vem fazendo, tá? Aqui, de uma aula aqui, qualquer uma, sei lá, isso aqui, tá? Ó, a mesma coisa, a gente cria uma constante, olha só, gente, ó, passo a passo, cria uma constante, dá um nome para ela. Bem, eu estou usando aqui uma função assíncrona, então eu posso utilizar o quem?
o await, porque eu vou falar pra ele o quê? Espere. Espere o quê? Bem, eu vou fazer uma requisição. Então, tá bom. Bem, só que essa requisição aqui, eu vou precisar dizer qual é o post, porque eu não posso sair removendo tudo, né? Então, eu vou ter que utilizar dessa maneira para me poder passar aqui qual é o ID. Então, bora lá. Eu vou acessar a mesma API, só que agora eu vou dizer qual é o ID do post. Então, eu vou falar para ele assim, olha, acessa essa API, tá? E pega para mim o post cujo ID é esse aqui que eu estou informando. Então, ele vai procurar esse post que tem esse ID. Agora, eu preciso dizer para ele qual é o método, tá? Então, eu vou vir aqui e falar para ele, olha, o método, o que, que eu quero fazer nesse caso? Eu quero delete. O que, que eu quero dizer? Eu quero remover, tá, este post. Bem, é isso, gente. Basicamente, é isso. É uma receitinha de bolo, tá? O que, que eu fiz até o momento? Eu criei uma função assim para deletar um post com base no ID, tá? E aí eu faço o quê? Uma requisição para o URL do post que queremos o quê? Deletar, tá? E aí o que eu estou fazendo? Eu estou utilizando aqui um método HTTP usado para quê? Para excluir os recursos. Só que aí eu estou informando qual que eu quero. Eu quero excluir o post cujo ID seja esse, tá? Bem, feito isso, a gente fazer o quê? Mesma coisa que a gente vem fazendo, gente. Ó, mesma coisa, fazer a verificação. Ó, mesma coisa. Vou copiar e vou colar aqui para vocês verem que é a mesma coisa. O que, que eu estou fazendo? Eu estou verificando se a requisição ela foi bem sucedida. Se o estado da resposta não for, tá? O quê? 200 a 299, tá? O que eu estou fazendo aqui, ó? Eu estou negando. Quer dizer o quê? Se a resposta ela não for 200 a 299, que é a resposta realmente de sucesso, eu quero que lançar um erro, tá? Aí eu vou lançar o erro dizendo qual é o pegando o que? O status do erro, né? Que basicamente, gente, vai vir aqueles números lá, né, que são de erro, né? Ah, erro 400, erro não sei quantos, entendeu? Porque com esse erro você consegue saber qual é o erro que está dando, tá? Qual foi a falha que deu na sua requisição. Bem, se não caiu aqui, quer dizer que foi sucesso, deu certo. E aí, quer dizer que se isso aqui deu certo, quer dizer que ele removeu. Então, eu posso vir aqui e dizer, olha, console.log, post deletado com sucesso. Lembrando que ele não vai deletar nada, porque isso aqui é só uma simulação, tá, gente? Mas isso aqui a gente consegue aprender como é feito. Então, eu vou vir aqui e vou dizer, olha, eu quero chamar a função delete post e eu quero deletar o post 1. E agora, posso ver que o post deletado com sucesso, tá? Então, funcionou. O que eu quero, na verdade, que vocês entendam, gente, é que é basicamente uma receitinha de bolo, tá? Então, a gente pode ver aqui o get é bem simples. Para você enviar os dados, você diz qual é o método, você diz qual é o cabeçalho, né? E você transforma o que você quer enviar em uma string JSON, tá? E basicamente isso é feito também, tanto para atualizar, né? Então a gente pode ver aqui cadê o nosso de atualizar, que a gente já trabalhou, né? A gente só diz qual é o método. Lembrando que existe duas formas de atualizar, né? A gente falou sobre isso. Novamente, o cabeçalho, e a gente transforma, né, o nosso objeto em uma string JSON, tá? Assim como também, gente, na hora de receber a resposta, a gente transforma a resposta em quê? A gente converte em um JSON, tá? E basicamente a aula de hoje, né, que é o delete, né? Então, para deletar, a mesma coisa, a gente fala qual é o método. Então, a gente vê que basicamente ele é o quê? Uma receitinha de bolo. Existe sim uma coisa um pouco mais avançada, né? Por exemplo, quando a gente estamos acessando dados protegidos, né? Que precisa de autenticação, a gente precisa enviar um token, né?
E aí, um token, ele geralmente ele é enviado o quê? No cabeçalho da requisição. Então, a gente sempre vai ter ali, usando um campo de authorization, né? E esse processo ele vai ser chamado de autenticação. Lá a gente no Beritoken, tá? Como assim, Jéssica? Isso é cansado, mas isso muitas vezes você vai precisar, porque às vezes você vai tentar acessar uma API, gente, e essa API, vamos lá na nossa aula de GET aqui, vou pegar aqui. Só para a gente ver isso aqui, tá? Às vezes você vai tentar acessar uma API e essa API você vai precisar fazer um cadastro e você vai receber uma chave, tá? Veja só, esse aqui nós estamos fazendo uma requisição GET. A gente não precisou dizer qual é o método, tá? Mas suponhamos que essa API ela é protegida, tá? Então, eu vou precisar ter o quê? Um token. Como é que eu vou fazer isso, tá? Eu preciso criar lá no cabeçalho, tá? Esse token. Então, eu basicamente, o que seria? Eu chegaria aqui, tá? E diria para ele assim, olha, ele tá lá esperando, tá? Que eu tenho uma authorization. E aí, basicamente, eu vou ter essa chave, tá? Então, você vai colocar o seu token aqui. Basicamente é isso, tá? Então, pensa só. Sempre eu falo, né, gente? Quando você for acessar uma API, tem lá a documentação. Ele vai estar te dizendo se você vai precisar de uma chave. Se você precisa dessa chave, você vai precisar fazer, você vai precisar cadastrar-se lá, e você vai receber essa chave, como utilizar essa chave, tudo vai dizendo. Mas basicamente, a grande maioria, você vai passar no cabeçalho, tá? Então, eu quero acessar uma API, só que essa API ela é protegida. Então, você vai lá, cadastra, recebe, eles te mandam uma chave, e com essa chave, né, você consegue fazer essa requisição. Algumas vezes, gente, algumas API, ela tem uma quantidade de acesso, né, então ele precisa que você tenha essa API para ele controlar quantas vezes você acessou, porque dependendo da quantidade de requisição, para, né, por dia, ou às vezes você precisa pagar, enfim, né? Então existe toda uma regra, enfim, cada API tem aí a sua maneira de lidar com as coisas. Então, se você precisa de uma atualização, você vai precisar então cadastrar-se nessa API e aí você recebendo o seu token, basta você passar no cabeçalho. Nesse caso aqui, a gente está fazendo o quê? A gente está acessando um dado, tá? De uma API. Nesse caso aqui, a gente não precisaria, tá? Desse token, é somente para mostrar para vocês como faria, tá? Então, você viria normal, pegaria lá a API, né? É a URL da API e passaria no cabeçalho que a palavra, tá? Chave que é authorization. E aí sim você diria que passaria aqui, tá? O seu token aqui, que é uma chave de segurança que ele vai estar passando para você. Aí você colocaria ele aqui, tá? Então, eu acho que para finalizar, é isso, tá, gente? A gente já, querendo ou não, a gente já tem trabalhado para ver como é que a gente trata o erro aqui, tá? Quando a gente chama, né, quando a gente faz uma requisição, a gente pode receber, gente, uma resposta, tá? Que seja diferente de 200, quer dizer, 200 a 299, a gente vai ter ali uma resposta de sucesso, tá? Então, sei lá, 200, a requisição ela funcionou com sucesso, sei lá, 201, um novo recurso ele foi criado usando ali um post, tá? Sei lá, 204, sucesso, mas sem conteúdo de delete, por exemplo, entendeu? Todos eles têm um significado. Então, como é que você saber sobre isso, Jéssica? Bem, se você receber um status, né? Você pode pesquisar na internet. Então, você pode ver esses status, né, essas respostas de erro ou de, enfim, de web na internet. Então, o nosso amigo, gente, sempre está pesquisando. Então, você sempre tem que ir lá e ver. Porque, lógico, você não vai lembrar de tudo, né? Por exemplo, um erro muito comum é o 404. Quer dizer que o recurso ele não foi encontrado. Então, basicamente, pode ser um erro seu, na verdade, né? Ou o erro 500, né? Que é o erro no servidor. Quer dizer que
houve um erro lá. Quer dizer, pode ser que a internet, enfim, alguma coisa atrapalhou essa conexão aí com a API, tá? Enfim, então existe vários erros e por isso que a gente pega aqui o status, tá? Então a gente tá fazendo o que é um tratamento de erro, tá? Então a gente pode fazer isso. Por exemplo, eu posso vir aqui ah, e fazer e tratar esse erro dessa maneira aqui, ó. Eu vou colocar, deixa esse if aqui, porque eu vou mudar ele, tá? For if response ponto status igual 404, tá? Eu estou verificando se o recurso ele não foi encontrado. Erro 404. E aí eu dou um outro tipo de lançamento de erro, tá? Eu posso fazer isso, tá bom? Então eu posso vir aqui e dizer, olha, é, post, post não encontrado, tá? Então, no lugar de eu pegar todos os posts, foi que eu estava tentando pegar o post 999, tá? E aí, ele vai dar que o post ele não foi encontrado. Ou, deixa eu ver mais o que eu posso fazer aqui. Aqui eu faria aqui um else if, né? E deixaria assim, tá? Então, se o outro erro for, quer dizer que se ele cair aqui, quer dizer que não foi nenhum, não deu nenhum 200 ou 299, quer dizer que não teve nenhum tipo de sucesso. Então, ele pode ter um erro de 500, 503, enfim, né? E aí eu posso lançar um erro que é genérico, com o quê? Com o código. E aí, pegando esse código, eu vou saber qual é o erro, porque eu posso ir lá e pesquisar, né? Pelo número, tá bom? Então, basicamente, eu acredito que para a gente começar no mundo de API, é isso que a gente precisa, tá? Basicamente, você precisa ter essa base. E com essa base, a gente vai conseguir acessar APIs, tá? Reais, e começar a trabalhar, tá bom? Então, agora a gente começa a poder passar para os projetos, tá? Então, essa aula, né, eu quis um pouquinho mais profundo, porque eu não achei necessário, gente, eu criar mais uma aula só para falar sobre como colocar aqui um toque, tá? E em que você pode trabalhar com os status, né? Então, né? Porque basicamente a gente já está vendo como é que a gente trata erros aqui durante as aulas todas, né? Então, eu acredito que não há necessidade de mais uma aula, né? E aí agora a gente vai poder começar e passar aí ah, pelos projetos, tá? Então, espero que vocês tenham gostado. Até mais e tchau, tchau!